E aí a gente pode ter, eu gosto dessa figurinha, não sei, aí a gente poderia ter feito até outra enquete, Cauane. Quantos de vocês já viram uma prescrição dessa? Isso aqui é um menu de medicamentos que a gente pode usar para tratar um paciente. Quantos de vocês já viram isso? Losartana, 50 mg BID, ou 2 vezes ao dia, né? Ludipino, 10. Esse paciente ainda tem um beta-bloqueador, o carvedilol, 25 mg 2 vezes ao dia, mais pironolactona 50 e ainda uma furosemida, né? Então, essas são alternativas terapêuticas que a gente tem para ofertar para um paciente, né? E é importante que a gente divida com ele, que é por isso, né? Porque a gente quer evitar o aumento do risco cardiovascular, né? É a poupança que o senhor está colocando na sua vida, né? Para ter mais qualidade de vida, inclusive, porque vocês podem imaginar a morbidade que um AVC causa num paciente, né? E, além disso, a gente aqui, né, tá falando de cardiologia hoje e na quinta-feira, mas se esse paciente for isquêmico, né, se ele tiver colocado um stent, né, ele tem indicação de uso de, no mínimo, 12 meses de DAPT, né, com AS e clopidogrel. Além disso, se ele tiver DAC, né, doença arterial coronariana, uma estatina é de bom tom para manter, né, o perfil lipídico estável. E se ele tiver uma fibrilação atrial, ele tem um alto, claro, dependendo do Chades-Vasco, mas se ele tiver FA, né, fibrilação atrial, a gente precisa anticoagular esse paciente com varfarina, né, ou um DOAC, né, como, enfim, rivaroxabana, pixabana. A gente, uma condição, acho que todos vocês vão convir comigo, que, independente do conceito de polifarmácia que vocês utilizarem, esse é um paciente polimedicado. E aqui a gente está falando, então, de várias indicações, todas elas dentro da evidência científica, todas nos guidelines brasileiros, baseados na nossa incidência e prevalência das questões cardiológicas, mas a gente está falando só de cardiologia, né? Então, esse paciente, em geral, ele é comórbido, ele dentro do nosso cardápio, a gente precisa tratar diabetes, né? A gente precisa tratar essa fibrilação, né? Em geral, às vezes os pacientes precisam utilizar, né, amiodarona, FA, a gente precisa anticoagular, são pacientes dislipidêmicos, então N distúrbios metabólicos, em geral, a hipertensão é associada, né, a esses outros CIDs, né? Às vezes a gente está lendo o prontuário, quando na lista de problemas, né, que em geral é o que fica registrado no cabeçalho dos prontuários ali, na parte do subjetivo, RAS-DM2, a gente já nem lê mais, vocês já perceberam isso? A gente banalizou tanto a hipertensão arterial que a gente nem lê mais, porque isso é só um detalhe, né, da terapia dos pacientes, e não é, né, a gente já vai falar sobre isso também. Então, esses pacientes são polimedicados, utilizam muitos medicamentos, né? E aí eu vou trazer para vocês, agora um pouquinho, sobre transições do cuidado, que a própria Agnes já compartilhou um pouquinho sobre isso na aula da semana passada. A gente está vivendo um momento de transição demográfica no Brasil, né? Em que as condições infecciosas estão sendo resolvidas ou não, né? Vimos a questão da Covid agora bem recentemente, agora o monkeypox, mas vejam o gráfico do CVD ali, né? Doença cardiovascular, o quanto isso vem aumentado no Brasil ao longo do tempo. Primeiro porque a gente tem, ainda que muito, não tão bom quanto a gente gostaria, mas a gente tem um acesso a serviços de saúde, a medicamentos melhor, e principalmente a gente tem envelhecimento, né, da população brasileira. Eu trago para vocês as principais causas de internações no SUS, né? Insuficiência cardíaca, 3%, o AVC 1,5% e crises hipertensivas 1,3%, que é tudo que a gente acabou de falar nos slides anteriores. Desculpa. Né? No entanto, a gente tem um sistema de saúde que ainda está projetado para dar atendimento a questões pontuais de saúde dos pacientes, né? Ou seja, uma ida nesse médico, a gente resolve esse problema, ele volta para casa ou volta para PS, esperamos que ele volte, né? Para a UBS para seguir seu tratamento. Depois ele vai na UPA, se faz outro diagnóstico,
volta para casa. A gente já não sabe, né, se aqueles medicamentos que ele usava antes estão suspensos, não estão, né? Então, a gente ainda tem um sistema de saúde muito baseado no atendimento às condições agudas de saúde. E com a população envelhecendo, é um sistema de saúde que não dá conta, né, das condições crônicas se a gente continuar trabalhando ele na lógica das condições agudas. E esse é um dos motivos que a gente tem uma crise no sistema de saúde hoje, né? Então, a grande maioria de vocês já deve conhecer, mas o conceito de redes de atenção à saúde é algo que está sendo proposto em que a gente conecte os pontos de atenção à saúde. Então, cada uma dessas bolinhas azuis é uma UPA, é uma UBS aqui no nível primário, é um hospital de nível terciário, como, né, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, como o Hospital de Clínicas, que a gente consiga, finalmente, a gente conectar esses pontos de atenção à saúde, não os usuários, que é o que acontece hoje, e a gente consiga também tirar essa questão de hierarquia, né, em que a gente fique todo mundo na horizontal, ou seja, todos os pontos de atenção à saúde são importantes, conectados pelos pontos da rede, e que a atenção primária seja, de fato, a coordenadora do cuidado. Porque o paciente não interessa quantos pontos de atenção à saúde ele acessar, né? Então, aqui eu quero trazer para vocês, por exemplo, um paciente aí, falando de cardiologia, né? A gente tem ali, por exemplo, um hospital com bastante serviços, né? Ele atende AVC, né? Ele tem leitos clínicos, tem leitos de CTI, tem uma UCO, né? Uma unidade de cuidados coronarianos, então, atendimento ao infarto agudo do miocárdio, né? A gente tem, por exemplo, aqui o atendimento na SAMU, as consultas ambulatoriais na UBS, né, uma farmácia distrital, por exemplo, uma atenção domiciliar. Então, esses são os nossos pontos de atenção à saúde. Mas não importa quantos desses pontos o paciente acessar, ele segue sendo o mesmo. E ele usa aquele cardápio de medicamentos, né? Então, quando a gente está falando de redes de atenção à saúde, a gente ainda tem muito a melhorar no sentido de ligar esses pontos. E aqui eu quero trazer o arcabouço conceitual para vocês, da nossa discussão, que inclusive a Agnes trouxe na quinta passada, né? Vejam que aqui no sexto linha horizontal, a gente tem um sistema de assistência farmacêutica, que conecta todos esses pontos, sejam eles secundários, terciários ou primários. E a outra coisa que conecta também é a terceira linha ali, chama prontuário clínico, né? Então, se a gente tivesse um prontuário clínico que conectasse todos os pontos de atenção à saúde, a gente tem o ESUS, por exemplo, né? Que, enfim, foi desenvolvido no Ministério da Saúde para dar conta disso, facilitaria muito, né, que o paciente, quando fosse atendido na UPA, a gente já soubesse o que ele usa em casa. Por que tal medicamento, e também por que não usa, né? Às vezes a gente pega, pô, o cara, nossa, infartado tá sem AS, por quê? Porque ele sangrou em tal e tal tempo, né? Ou mesmo a notificação das alergias, né? Então, esses são sistemas de apoio, sistemas logísticos que a gente chama, que ajudam a conectar os pontos da rede. E aí, as transições do cuidado são esses momentos do paciente em que ele troca de nível de atenção à saúde. E elas são os pontos-chave, né, que a gente chama assim, janela de oportunidade no cuidado desses pacientes, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, lá na admissão, faz uma conciliação medicamentosa de um paciente hipertenso, ela agrega valor, né, ao cuidado desse paciente, saber o que ele estava tomando em casa, né? Então, o potencial da conciliação medicamentosa, né? Da mesma forma, quando o paciente vai direto para a UTI cardíaca, né? Que tipo de medicamentos ele não pode utilizar, né? Depois, quando ele vai para o leito de enfermaria, uma nova conciliação em geral, né? A gente ali, na cardiologia, na farmácia clínica cardiologia, a gente fez um projeto piloto de fazer uma nova conciliação no momento que o paciente sai da CTI e vai para o andar, né? Porque aqui a gente já vai começar a preparar o paciente para alta. Então, a gente precisa retomar aqueles medicamentos que foram suspensos e entender por que foram, né? Para ter certeza que não foram suspensões não intencionais, que a gente chama, para começar a prepará-lo para alta,
né? No momento da alta, fazer essa reconciliação medicamentosa, que é mais do que só bater o que está prescrito na internação e o que ele vai usar em casa, né? A gente precisa entender o que ele estava usando quando ele entrou no hospital, né? Da mesma maneira, a gente precisa entender se ele vai conseguir comprar esses medicamentos quando ele tiver alta, né? Ou seja, de que município ele vem, né? Qual é a remume do município? Que tipo de beta-bloco eu tenho lá, né? Muitas vezes a gente está abraçado na evidência científica, a gente sabe qual é o melhor beta-bloqueador para aquele paciente, mas não tem na rede, e ele não vai conseguir comprar. Então, acabou ali a evidência científica, né? Porque o paciente não vai ficar beta-bloqueado se ele não conseguir comprar esse medicamento. Então, e depois, obviamente, no pós-alta, seria muito interessante que quando eu, né, farmacêutica do hospital, fosse fazer essa conciliação de alta, conseguisse, inclusive, me conectar ao ponto, próximo ponto de atenção à saúde dele, que é a farmácia distrital, que é o ambulatório farmacêutico, que é a UBS, para passar para o farmacêutico do paciente, ó, nessa internação a gente fez esse ajuste, por isso, e o plano é esse, né? Então, esse é o conceito de transições do cuidado